vou estar colocando essa peça aqui para estar mostrando melhor o preenchimento. Eu acho que com aquela peça lá do arco não vai ficar legal. Então eu vou colocar uma posição boa para ela estar trabalhando aqui. Beleza, ela encaixou aqui legal. Tranquilo. Isso tudo que a gente faz aqui é exatamente para estar encaixando essa peça na mesa aí. Então, pessoal, primeiro de tudo, a gente vai pensar aí na camada que eu falei, são as camadas superior e a camada inferior. Então, quando eu dar o fatiamento, vocês vão ver o que é a camada superior e a camada inferior. Então, lembra certinho, a camada superior e camada inferior. E o preenchimento, né? Que é esse aqui. O preenchimento aqui eu vou colocar 20%. Por que 20%? Porque eu não quero que ela fique uma peça toda maciça, eu quero que ela fique uma peça também oca. Então, a gente utiliza um preenchimento aí de 20% para estar trabalhando. E aí a gente define aqui o preenchimento, porcentagem de preenchimento, que também vem tudo, isso aí você define aqui. Material, aí a temperatura do material. Bom, nesse caso, a gente está utilizando um material que é o PLA. O PLA é um material que ele é bem derivado do amido de milho, pessoal. Né? Um material biodegradável, então ele não necessita ter uma grande temperatura como a ABS que a gente utiliza aí 240, 250 graus. Então a gente vai utilizar uma temperatura aqui de 210 graus. Então, isso, o bico, não estou falando da mesa, falando do bico que vai fazer a peça, vai fazer a construção da peça. A temperatura da mesa de impressão a gente utiliza 60 graus, que é uma base padrão para dar aderindo aí melhor a peça. Uma coisa legal que a gente coloca aqui é para ter retração, então cada ponto que ele faz, ele sobe um pouquinho para não estar fazendo uma lambança de material em cima da mesa e ficar legal. E a velocidade de impressão, que é de extrema importância, pessoal, a velocidade de impressão. Porque se eu colocar uma impressão muito rápida, o acabamento vai ficar muito feio. E o que vai acontecer? Dependendo da peça, se ela tiver uma geometria aí um pouco fina, pode dar até uma destabilização nas camadas, não dá tempo de aderir uma camada na outra e não ficar legal a impressão. E aí vai dar problema também na construção da peça e talvez também na impressora também, gerando uma manutenção. Bom, definindo todas essas etapas aqui, eu vou estar gerando um fatiamento dela agora. Então eu vou clicar aqui e vou estar mostrando aqui para vocês, aqui tá vendo, só para fatiar. O que é fatiar? Ó, vou estar transformando essa peça em fatia de queijo, vai ser várias fatias, vai ser linha por linha. Como a impressora, lembra pessoal, eu levei a impressora para vocês na sala, ela trabalha camada sobre camada. Então eu vou estar gerando fatiamento, para vocês estarem entendendo aí como é que vai funcionar. Eu vou dar uma pré-visualizada para vocês verem aí certinho. Então o que acontece? Olha só, isso aqui é a simulação aí. Isso aqui está vermelho, seria a velocidade da máquina. Então a velocidade está um pouco rápida, mas é uma velocidade estável, legal. A peça vermelha é beleza. O que acontece? Eu vou estar mostrando aqui o tempo, tá vendo? Esse termômetro aqui, onde eu estou mexendo, é a construção da peça, né? Então vamos lá. Lembra quando eu falei para vocês sobre linhas e camadas? Agora eu vou mostrar aqui linhas e camadas aqui para vocês, ó. Tá vendo que a peça não está totalmente preenchida? Dá uma olhada que ela está meio em cruz aqui, ó. Pá, um monte de cruz aqui. Então ela não está totalmente preenchida a peça. E aí, quando a gente fala de linha de construção, que ali estava 4 linhas de parede, são essas linhas aqui. Então ela dá uma maior resistência na peça. E aí aqui dentro fica oca, só que aqui fora dá uma boa resistência com as linhas. E aí, quando a gente fala camada inferior, então a gente está falando que essa primeira camada aqui, pessoal, tá vendo azul? Ela subindo aqui, ó. Vou fazendo, ela vai subindo. Olha só a camada inferior, ó, ela deu uma, uma, duas, três. Aí ela começou o preenchimento aqui. E aí o que acontece? Como vocês podem ver, segue o mesmo padrão. Então aqui eu estou colocando 4 linhas e 20% de preenchimento. E aí eu vou seguindo até o final com esse preenchimento aí das linhas. Trabalhando dessa forma, ó pessoal, subindo aqui. Opa, legal. E aí a gente consegue fazer a impressão. Eu escolhi essa peça aqui para ser uma peça assim mais
fácil de estar explicando, questão para estar mostrando também o preenchimento. E a grande parte dos erros que acontecem é por causa disso, pessoal. Então a pessoa coloca a extrusão maior do que era para colocar, a velocidade não é correta, muitas vezes não colocam a velocidade correta, o preenchimento, às vezes não colocam o preenchimento correto. Então são vários fatores que acabam detonando a sua impressão 3D na hora de você estar trabalhando, né? E isso causa assim uma grande dor de cabeça na hora de estar trabalhando aí com alguns projetos, pessoal. E eu estou passando isso para estar facilitando, estar mostrando também o erro e estar facilitando para vocês um dia que vocês forem utilizar uma impressora 3D e também está mostrando na prática. Então eu fiz uma aula teórica mostrando todo o funcionamento com as listas de materiais, desde a parte eletrônica até da parte mecânica. Passei um pouquinho sobre elemento de máquina, então a gente viu um pouco sobre engrenagens, viu um pouco sobre polias e entre outros materiais. A gente viu também agora a programação da impressora 3D, como que é feita essa programação. Então, como que é feita essa peça antes de colocar na máquina. Então, quando a gente vai programar a peça para colocar na máquina, dessa forma, os erros que acontecem aí constantes são esses. E também, aplicando na prática também no dia quando a gente fez a manutenção, né? Na aula passada, como a gente teve que desmontar o bico extrusor junto com o hot end, fazer toda aquela manutenção. E aí agora, mostrando para vocês na programação macetes para evitar aí de acontecer esse tipo de erro. Bom, não tem como eu passar uma aula assim mais complexa sobre tudo, né? Porque o tempo é limitado, pelo fato de a gente estar distante. Mas espero que vocês tenham absorvido bastante conteúdo aí nessa aula, pessoal. E agradeço novamente. E é isso aí. Por hoje a aula foi mostrando esses macetes, mostrando o que a gente poderia fazer para evitar alguns tipos de transtornos na hora de imprimir, antes de dar uma manutenção. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da aula e espero vocês aí para a próxima aula aí. Beleza? Então, bom estudo aí para vocês. E até a próxima. Tchau, tchau.